Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cienciando. Hoje vamos fazer a primeira aula de matemática, que será sobre limites de funções. Não vamos tratar de limites de sucessões, porque é suficiente saber resolver limites de funções para poder resolver limites de sucessões. Então vamos a isso. Para resolver limites, existem três indeterminações que vão encontrar: infinito menos infinito, infinito sobre infinito e 1 elevado a infinito. Ao encontrar um limite, a primeira coisa a fazer é verificar se existe indeterminação. E para isso temos que substituir o x pelo valor de tendência. Nesse caso, x tende a infinito. Então, se substituirmos aqui, teremos infinito sobre infinito. E para resolver este tipo de determinação, temos que colocar em evidência o termo de maior grau. Começando, neste caso, o termo de maior grau será menos 2x ao quadrado. Colocamos em evidência. Abrindo parênteses, teremos 1 mais x sobre menos 2x ao quadrado. E fazemos o mesmo no denominador. Colocamos em evidência x, teremos 1 menos 1 sobre x, e podemos ver que esta parcela tende a zero, porque o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Acontece o mesmo aqui no denominador. Esta parcela tende a zero. Então, ficamos com limite, quando x tende a infinito, de menos 2x ao quadrado sobre x. Isto é igual a limite, quando x tende a infinito, de menos 2x. E aqui podemos ver que já não temos indeterminação. Substituindo por infinito, teremos como resultado do limite menos infinito. E continuando, podemos ver que este limite é similar. Temos infinito sobre infinito ao substituirmos. Então, precisamos de eliminar essa indeterminação. O procedimento é o mesmo. Colocamos em evidência o termo de maior grau. No numerador, o maior grau está no 4x ao quadrado. Ficamos com 1 menos x sobre 4x ao quadrado mais 1 sobre 4x ao quadrado. Fazemos o mesmo no denominador. X ao cubo, 1 mais 2x ao quadrado sobre x ao cubo mais x sobre x ao cubo. Podemos ver que estas parcelas vão tender a zero, porque o grau do denominador é maior. O mesmo acontece aqui embaixo. E ficamos só com 1. Então, será igual a limite, quando x tende a infinito, de 4x ao quadrado sobre x ao cubo. Isto é igual a limite, quando x tende a infinito, de 4 sobre x. Substituindo por infinito, já não temos indeterminação. Isto vai ser igual a zero. E continuando, temos a mesma indeterminação no terceiro limite, é infinito sobre infinito. Mas, para este caso, não é possível colocar em evidência o termo de maior grau, porque nós temos dois binômios com expoentes e teríamos que desenvolver esses binômios. E desenvolver um binômio elevado a 70 ou elevado a 30 seria extremamente trabalhoso. Então, nós podemos utilizar um princípio. Sabemos que sempre que colocamos em evidência o fator de maior grau, as outras parcelas tendem a zero. Então, aqui podemos fazer o mesmo, colocando em evidência o termo de maior grau. Neste caso, se desenvolvermos este binômio, teremos x elevado a 70 mais o resto do desenvolvimento,
que, como eu disse, vai tender a zero. Então, podemos ficar só com x elevado a 70 vezes o maior grau deste lado será 2 elevado a 30, x elevado a 30. O mesmo no denominador. Queremos colocar em evidência o termo maior grau, então vai ser 4 elevado a 15, x elevado a 15, vezes o maior grau está no menos x elevado a 85, menos x elevado a 85. Então, nós não vamos calcular 2 elevado a 30. Temos que arranjar uma maneira de simplificar. Olhando para isto, podemos ver que 4 pode formar uma potência de 2. Sabemos que 4 elevado a 15 é igual a 2 ao quadrado elevado a 15. Então, isto vai ser igual a 2 elevado a 30. Potência de uma potência multiplica seus expoentes. Então, continuando, teremos limite quando x tende a infinito de... temos x elevado a 70, x elevado a 30. Podemos fazer essa multiplicação aplicando a regra de potenciação que diz que quando temos a mesma base, adiciona-se os expoentes. Então, adicionando 70 com 30, teremos 100. X elevado a 100 vezes 2 elevado a 30. No denominador, nós dissemos que 4 elevado a 15 é igual a 2 elevado a 30. Então, podemos colocar 2 elevado a 30 vezes. Como aqui temos um expoente ímpar, sabemos que no final esta potência vai ter um sinal negativo. Então, esse menos podemos colocar fora. Ficamos com x elevado a 85. 2 elevado a 30 simplifica-se com 2 elevado a 30. E fazendo x elevado a 100 por x elevado a 85, faltou um termo aqui, x elevado a 15. Então, aplicamos a mesma regra que no numerador. Mesma base, adiciona-se expoentes. Então, ficamos com o limite, quando x tende a infinito, de x elevado a 100, 85 mais 15 é igual a 100 também. E tinha um menos, do menos x elevado a 85. Então, este também simplifica, e como resultado do limite, teremos menos 1. E vamos continuar com mais 3 exercícios. Sim, então, continuando, temos este limite. Podemos ver que ao substituir por infinito, teremos infinito menos infinito. É uma indeterminação. E para resolver este limite, nós temos que eliminar as raízes. Vamos usar um caso notável, que é a diferença de quadrados. Nós sabemos que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b vezes a menos b. Então, aplicando esse princípio, para que tenham quadrados aqui, precisamos de mais um fator com soma. Temos o fator com diferença. Sendo assim, temos limite, quando x tende a infinito, vamos multiplicar esta função por raiz de x mais raiz de x mais 1. E como adicionamos este fator, temos que compensar no denominador para que não se altere o resultado final. E depois ficamos com o limite, quando x tende a infinito, de... como podemos ver, ao multiplicar estes dois, temos uma diferença de quadrados. Então, teremos raiz de x ao quadrado menos raiz de x mais 1 ao quadrado sobre raiz de x mais raiz de x mais 1. Então, continuando, temos limite quando x tende a infinito
de raiz de x, raiz de x ao quadrado é x, menos isto ao quadrado será x mais 1. Então ficamos com x menos 1, porque ao elevar ao quadrado isso estará entre parênteses. E no denominador continuamos com o mesmo, raiz de x mais 1, e esses dois simplificam-se, x menos x. Então ficamos com menos 1 sobre raiz de x mais raiz de x mais 1. Se substituirmos por infinito, podemos ver que já não temos indeterminação. E isto será igual a zero, porque o denominador será infinito, ficará 1 sobre infinito, isso é igual a zero. E continuando por este limite, substituindo por infinito, nós teremos infinito sobre infinito. Mas como nós sabemos, ao colocar isto em evidência, os x simplificam-se. E aqui teremos 1, resolvendo o limite só na base dessa potência. Teremos 1. E no expoente, infinito. Então, isto, na verdade, corresponde à indeterminação 1 elevado a infinito. Existem duas formas de resolver esta indeterminação. Pode-se transformar isto num limite de Euler, que neste caso seria muito trabalhoso. Existe uma fórmula que diz que isto será igual a limite quando x tende a infinito. Temos x mais a sobre x mais b elevado a x mais c. Isto é esta função elevado a esta pode-se transformar em e elevado a limite quando x tende a infinito de x mais a sobre x mais b menos 1 vezes o expoente da potência. Continuando, temos e elevado a limite quando x tende a infinito de fazendo o MMC, teremos x mais a menos. Aqui teremos x mais b sobre x mais b. Podemos colocar x mais b, tudo isto sobre x mais b, vezes x mais c. Isto é igual a e elevado a limite quando x tende a infinito de será x mais a menos x menos b sobre x mais b vezes x mais c. Podemos ver que temos x e menos x, simplificam-se. E ficamos só com a menos b vezes x mais c sobre x mais b. A menos b é uma constante, a, b e c são constantes reais. Então nós podemos colocar fora do limite. Será a menos b, limite, quando x tende a infinito, de x mais c sobre x mais b. E podemos ver que esta parte será igual a 1. O limite de x mais c sobre x mais b é igual a 1, porque temos o mesmo grau no numerador e no denominador. Então, isto vai ficar igual a e elevado a menos b vezes 1, que é o resultado deste limite. Então, este é o nosso resultado, e elevado a menos b. E no terceiro limite temos uma situação similar. No argumento do logaritmo, temos 1 elevado a infinito, tal como aqui. E vamos aplicar a mesma fórmula. Isto será igual a logaritmo natural do limite. Sabemos que o limite de um logaritmo é igual ao logaritmo do limite. Então, podemos colocar logaritmo fora e resolver o limite tal como fizemos antes.
vai ser x sobre x mais 1 elevado a x mais 6. Isto é igual ao logaritmo natural e aplicando a fórmula, este limite é igual a e elevado a base x mais 1, x mais 1, menos 1 vezes o expoente, que é x mais 6, e isto será igual ao logaritmo natural. Fazemos o MMC, teremos x menos x mais 1 sobre x mais 1 vezes x mais 6. Isto é igual ao logaritmo natural de e elevado a x menos 1, porque o menos distribui-se. O denominador continua x mais 1 vezes x mais 6. Temos x menos x. Esses simplificam-se. E ao substituir por infinito, continuaremos a ter uma indeterminação, infinito sobre infinito, porque aqui temos x mais 6, x mais 1. Mas nós já sabemos resolver este tipo de determinação. Temos o mesmo grau no numerador e no denominador. Então, nós sabemos que isto vai ser igual a 1. Este limite vai ser igual a 1. Então, ficamos com logaritmo natural de e elevado a menos 1. E nós sabemos que o logaritmo natural é um logaritmo com base e. E se temos logaritmo na base e de e elevado a menos 1, ou seja, o logaritmo é qual é o número ao elevar e, teremos e elevado a menos 1. Claramente será menos 1. Então, o resultado deste limite é menos 1. E assim terminamos a primeira aula de limites. Esta aula foi para limites com tendência infinita e a próxima aula vamos tratar de limites com tendência a uma constante. Obrigado.